Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de introdução aos testes de hipótese estatística. Na última aula, a gente parou na seguinte questão. A gente viu inicialmente no problema dos parafusos. Nós queríamos decidir se 25 parafusos eram provenientes ou do país B, onde em média a resistência é de 150 kg, 155 kg, ou se os 25 parafusos vinham de um país A, onde a resistência média é de 145 kg. Ok? Para isso a gente fez a seguinte regra de decisão. A hipótese nula, a gente considerou que os parafusos vinham do país B, ou seja, resistência média de 155 kg, e o desvio padrão era 20. A hipótese alternativa é que os parafusos vinham de A, onde a resistência média é de 145 com o desvio padrão 12. Tá? E o critério de decisão era o que? Se a média amostral fosse menor do que 150, rejeita que vem do país B em favor do país a hipótese alternativa. Então, vinha de uma média, resistência média de 145. Caso contrário, não rejeitar H0, a gente diz que aceita B, né, vem do país B, e a resistência média de 155 kg. Então, aqui a gente deu o critério, o ponto de corte é o x barra crítico, e aí então deu a regra de decisão e calculou a probabilidade de cometer os erros tipo 1 e tipo 2. O erro tipo 1 era rejeitar a hipótese nula, dizer que é de A, quando na verdade os parafusos vêm do país B. E aí a gente calculou a probabilidade de cometer esse tipo de erro, que é o alfa. É o nível de significância do teste, também conhecido desta forma. Por outro lado, não rejeitar a hipótese nula, dizer que é do país B quando ela é falsa, quando a verdadeira os parafusos vêm do país A gente pode estar cometendo o erro tipo 2, né? Não rejeitar a hipótese nula, que é dizer que vem de B, quando na verdade é de A. E aí a gente calculou a probabilidade de cometer o erro tipo 2, que é exatamente isso. A probabilidade de não rejeitar H0, dizer que é de B, quando na verdade é de A. E o ponto de corte, para dizer que não rejeita, é a média ser maior do que 150. Então, dado o critério, o ponto de corte, a gente calculou as probabilidades alfa, né, e as probabilidades beta. Alfa é o nível de significância e beta a probabilidade do erro tipo 2. Só que aqui a gente deu o critério de decisão, o ponto de corte, o x barra crítico. Na prática, em geral, a gente faz o contrário. Então a gente deu o evento, apresenta o evento, a região crítica e calcula as probabilidades. Por outra forma, a gente fixa um dos níveis de uma das probabilidades de erro, geralmente o alfa, que é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, né, que é o erro tipo 1, a probabilidade de cometer o erro tipo 1. A gente fixa a alfa e calcula o x barra crítico, a região crítica, o critério de decisão. Então, dada a probabilidade, me deu o quantio. É a ideia lá que a gente sabe trabalhar com a distribuição normal. Tá? Então, por exemplo, se o alfa for 5%, a gente viu na aula passada qual deveria ser a regra de decisão, ou seja, o x barra crítico. Né? E eu vou revisar novamente isso aqui para a gente dar continuidade à questão. Tá? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a hipótese nula é que os parafusos vinham de B. Vou colocar B. Se os parafusos vinham de B, a média sobre H0, μ0, é igual a 155. Resistência média de 155. E o desvio padrão, supostamente conhecido também, de 20 desvios padrões. Caso contrário, os parafusos vêm do país A, onde a média
do país A, vou chamar de 1001, era 145. É uma resistência média inferior à do país B, com desvio padrão de 12. Ok? Bom, se o nível de significância é fixado, então a probabilidade da média amostral menor do que o x barra crítico, que é a área de rejeição, é a média ser inferior a um valor crítico. Ó, por quê? A média sendo 155 quilos sobre H0, se rejeitar H0, a gente vai supor que vai aceitar que H1 é verdadeira e a média é inferior. Então a área de rejeição é para a esquerda, é um teste do tipo unilateral à esquerda. Então x barra ser menor que x barra crítico, que eu não conheço, tá? Dado H0 verdadeiro, isso aqui é fixado em alfa. A probabilidade do erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. E é fixado em 0,05. Essa probabilidade, na última aula, a gente viu que isso é equivalente, pelo teorema central do limite, a média amostral tem distribuição normal. Pelo teorema central do limite, a amostra é suficientemente grande, é tamanho 25, é relativamente grande. Então isso aqui, esse evento aqui é equivalente a normal padrão, a variável normal padrão z menor que o z crítico, dado que a hipótese nula é verdadeira. Aí nem precisa mais que a hipótese nula é verdadeira. Por quê? Porque quando a gente padronizou, a gente supôs a x barra menos a média sobre H0, que é 155, dividido pelo desvio padrão da média amostral, que é sigma, que é 20, dividido por raiz de n, que é raiz de 25. Tá? Então, a probabilidade da normal padrão, a gente já usou o fato de H0 ser verdadeiro, porque só padronizamos quando conhecemos a média, no caso, supondo H0 verdadeiro, a média é 155, e o desvio padrão, que é 20, dividido por raiz de n. Isso aqui é 0,05, né? Onde, quem é z crítico, é o valor do x barra crítico, né? Na escala padronizada, na escala 0,1, onde z crítico é igual a x barra crítico menos a média sobre H0, 155, dividido pelo desvio padrão. Quem é o desvio padrão? 20 sigma sobre a raiz de n. Ok? Né? Então esse é o z crítico. Daqui a gente tira que o x barra crítico é igual a média sobre H0, 155, é só isolar o x barra crítico, mais o z crítico vezes o desvio padrão da média amostral, ou o erro padrão da média amostral. No caso é sigma sobre a raiz de n, mas o sigma é 20 e o n é 25. Então esse z crítico aqui a gente obtém na tabela da normal padrão, tal que a probabilidade do z ser menor do que o z crítico seja de 5%. Então, na verdade, o que nós temos? Então, a gente pode fazer a seguinte analogia. Graficamente, nós temos isso. Ó. Eu tenho a escala original da média amostral, que é em quilos. Na escala do x barra, que é o peso médio, a resistência média. A média sobre H0 é 155. O x barra crítico está à direita, à esquerda, porque eu tenho acumulado x barra menor do que x barra crítico. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa.
Só um minutinho. Ok. Então, x barra crítico, a probabilidade da média amostral ser menor ou igual que o x barra crítico ser de 5%. Então, acumulado à esquerda tem que ser de 0,05. Se fosse à direita, daria 50% mais alguma coisa. Seria mais do que 5%. Então, aqui do lado esquerdo. E aí a gente padroniza, vem para a escala da normal padrão. Eu queria fazer aqui. Vem para a média 0. E o x barra crítico ele vem aqui para a escala da normal padrão Z crítico. E essa área aqui de 5%. Z menor do que Z crítico seria esse intervalo. X barra menor do que x barra crítico esse intervalo. E essa área aqui de 0,05. Ó, a gente pode procurar diretamente na tabela da normal padrão. Como está do lado esquerdo, é um número negativo. E a gente procura no corpo da tabela a probabilidade, porque dada a probabilidade agora me deu ponto. Então 0,05, vamos procurar 0,0526 aqui, 516, 0,505 aqui, ó. Então vem na linha, é menos 1,6, menos 1,6, vem na coluna 4. Então é menos 164. Já sabemos até que esse valor realmente seria menos 164. Que já é um valor bastante conhecido da gente. Por quê? 5% tem na cauda inferior, mais 5% na cauda superior seria 10%. No meio ficaria 90%. É um intervalo de 90% de confiança, dá 164 no quantio da normal padrão. Então isso aqui é menos 1,64. Consequentemente, x barra crítico, a gente viu 155 menos 1,64 vezes 20 dividido por raiz de 25, 20 por 5 dá 4. Então o erro padrão é 4. Então 148,44. Então esse é a média. O ponto crítico é o critério de decisão na escala original. Então eu rejeito H0 quando a média dos 25 parafusos for inferior a 148,44. O x barra menor do que ele, rejeita H0. Tá? Agora, dado que H0 é verdadeiro, tá? Eu vou cometer o erro tipo 1, né? Rejeitando H0 quando ele é verdadeiro, com probabilidade de 5%. Então é o x barra crítico. Tá? E aí eu posso agora calcular, como eu conheço os valores sobre H1, eu sei que se a verdadeira média for do país A, então a média é 145 e o desvio é 12. Então eu consigo calcular a probabilidade de não rejeitar H0, aceitar H0 quando ele é falso. Sendo ele falso, eu conheço a média e o desvio nessa situação. Aí eu consigo calcular a probabilidade do erro tipo 2. Não rejeitar H0, sendo H0 falso. Então H1 é verdadeiro. Aí eu calculo a probabilidade do erro tipo 2, que é o beta. Usando esse critério de decisão, esse ponto de corte. Então, sendo x barra crítico 148,44, né? Então a ideia é a seguinte, eu tenho que a probabilidade do erro tipo 2, o beta, a probabilidade de não rejeitar, dado que H0 é falso. A hipótese nula é falsa. Então, se ela é falsa, isso aqui é H1 é verdadeiro. A hipótese alternativa é verdadeira.
Ó, quando é que eu não rejeito H0? É quando a probabilidade do x barra ser maior do que x barra crítico, não rejeita H0. E quem é o x barra crítico? 148,44. Dado que H0 é falso, então H1 é verdadeiro. Então a média de H1, que é verdadeira, que é 145, é uma média baixa, um desvio padrão de 12 quilos. Então eu calculo essa probabilidade pelo teorema central do limite. Isso aqui é uma probabilidade de Z ser maior do que 148,44, padronizando, considerando esta média aqui, não a média quando a gente calculou o nível de significância, o alfa é 148,44 menos a média sobre H1, que é H1 que é considerado verdadeiro agora, então é 145, dividido pelo desvio padrão, sigma sobre a raiz de n, 12 sobre a raiz de 25. Então isso aqui é a probabilidade do Z ser maior do que, calculando isso aqui, 148,44, é isso mesmo, é esse valor, o ponto crítico é 148,44 menos 145 dividido por 12 dividido por 5. Isso é igual a 1,43. Z maior do que 1,43. A probabilidade de ser maior é igual a 1 menos a probabilidade do complementar. 1 menos a probabilidade do Z menor do que 1,43. Por que o complementar? Porque é o que a tabela me dá. É a probabilidade acumulada. De Z do menos infinito até um ponto. Então isso é igual a 1 menos, procurando na tabela, 1,43. Dado o ponto, o quantio me dê a probabilidade, 1,43. Então aqui está 1,40123. A coluna da segunda decimal igual a 3, 0,9236. Exatamente essa coluna do 3 da segunda decimal. Então 0,9236. E isso é igual 10 menos 6 dá 4, 9 menos 3 dá 6, 9 menos 2 dá 7, 9 menos 9 dá 0. Então é 0, então isso aqui é 7,64%. Tá? E o poder do teste, a probabilidade de não rejeitar H0, dado que H0 é falso, tá? H0 é falsa, então o complementar é o que? Não rejeitar H0 é aceitar H1, né? Quando ela é falsa é um erro tipo 2. Agora, se eu rejeito, é o complementar do não rejeitar, é rejeitar, tá? Se eu rejeito, dado que ela é falsa, então isso é bom, né? É uma propriedade boa para o teste. Então a gente chama de poder do teste. A probabilidade de rejeitar a hipótese nula, rejeitar H0, quando ela é falsa, quando ela deve ser realmente rejeitada. Então é o poder do teste. Então o poder do teste é igual a 1 menos a probabilidade do erro tipo 2, 1 menos beta. Isso é igual, ó, mas aqui a gente tem o beta. 1 menos beta, ó, é o complementar disso, ó. Isso aqui é o beta. Aí 1 menos esse daqui, na verdade é 1 menos 1, menos com menos, mais, dá 0,9236, né?
0, eu vou deixar aqui completinho, 1 menos 0,0764. Mas esse 0,764 já veio do complementar, então o complementar do complementar é ele próprio. Então pode pensar também assim, 10 menos 4 dá 6, 9 menos 6 dá 3, 9 menos 7 dá 2, 9 menos 0 dá 9. Então 0,9236. Então esse é o poder do teste, 92,36%. Poder do teste. Então esse é o beta. Esse é o beta. A probabilidade de cometer o erro tipo 2. E esse é o poder. Okay. Então, foi trabalhando, né, a distribuição normal, né? Ok? E aí as padronizações, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso slide, né? Então, a regra de decisão era a média ser inferior a 148,44, é a regra de decisão. Com a regra de decisão obtida, a gente calculou a probabilidade do erro tipo 2, que é o beta, que foi 7,64%, a probabilidade do erro tipo 2. E o poder do teste é o complementar do beta, né, da probabilidade do erro tipo 2, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando ela realmente é falsa, né, que de fato é falsa, H1 que é verdadeira. E aí o poder do teste deu 92,36%, ok? Aqui o livro confirma para a gente, né? Fixado o nível de significância, a probabilidade do erro tipo 1 de 5%, a gente calculou essa probabilidade do erro tipo 2, que deu beta aqui, ó, 0,0793, 7,93%. Aqui está 7,64. Deu uma diferença aqui porque no livro ele utilizou um quantio aproximado na terceira casa decimal, o quantio da normal padrão. A tabela da normal padrão que utilizou considera 3 casas decimais, a gente considerou 2 casas decimais, então teve uma diferençazinha aí no quantio, tá certo? Da normal padrão. Então 7,6% foi o beta e o beta dele 7,9%, ok? Tá? Percebo que essas probabilidades elas não somam 1, tá? O beta e o alfa não são complementares, mas ó, se o nível de significância aqui é 5%, o beta deu 7,9%, deu maior. E aí a gente vai ver uns gráficos depois que na medida que o nível de significância vai aumentando, a probabilidade de cometer erro tipo 1, o beta vai diminuindo e vice-versa, tá? Quando aumenta a probabilidade do erro tipo 1, a probabilidade do erro tipo 2 diminui. E quando diminui a probabilidade do erro tipo 1, a probabilidade do erro tipo 2 aumenta. Um vai aumentando diretamente, inversamente proporcional. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Enquanto um diminui, o outro aumenta. Mas não de forma complementar. Tá certo? Tá? Então, isso aqui dá a ideia, né? Olha, essa distribuição normal do país B, né, em média, produz 155 quilos. E aqui a distribuição normal do país A. A variabilidade é menor do país A, a variabilidade é maior do país B. Está certo? E aí, rejeita H0, rejeita a hipótese do país B em favor de A partir desse ponto, 148,42, para menos. Menor do que ele, rejeita. Mas quando ele é verdadeiro, quando essa média é verdadeira, eu tenho essa probabilidade de cometer o erro tipo 1, que é 5%. Mas quando eu não rejeito, quando a média é menor que 148, então é desse ponto para a direita. Então não rejeita. Mas quando ela é falsa, quando vem dessa média do país A, com que probabilidade? Com essa área aqui. Então é esse intervalo do 148,4 para mais, né? Sendo H1 verdadeiro, né? H0 é falso, H1 é verdadeiro, usa essa média e então a probabilidade vai ser nessa cauda
da distribuição de A, do país A. Ok? Então usa a distribuição da normal, supondo o país A verdadeiro. Aí dá esta área da cauda do lado direito. Ok? E quando o teste é unilateral? Quando a gente está interessado, preocupado apenas se a média é inferior a 155. Então o que acontece? Sem se importar que seja 145 igual a do país A. Então os parafusos, a hipótese alternativa vai ser: os parafusos não são de origem do país B, tá? Ou seja, a média é menor do que 155 e um desvio padrão qualquer. É uma distribuição de uma normal, onde a média vai ser inferior à média do país B. E o desvio padrão é qualquer. Então essa vai ser a hipótese alternativa. Quando a gente está preocupando somente com países, com parafusos que vêm com média inferior à do país B. Tá certo? Então a gente pode reescrever a hipótese alternativa dessa forma. Não vem de B, então vem de um país qualquer que tem a média inferior a 155 e um desvio padrão qualquer. Se o nível de significância do teste é fixado em 5%, a probabilidade do erro tipo 1 igual a 5%, então a região crítica vai manter igual. Por quê? O nível de significância supõe H0 verdadeiro. Então não houve nessa preocupação de resistência média inferior à do país B, não houve alteração na hipótese nula. A hipótese nula continua sendo os parafusos vêm do país B, que a média é 155 e o desvio é 20. Tá? Então, para calcular o nível de significância, não altera os cálculos, né? As hipóteses supostas verdadeiras é o H0, e o H0 mantém-se inalterado nessa situação. Então mantém-se, né, aí o ponto crítico é o 148,44, tá? E aí diz o seguinte: se a média for inferior a 148,42, né, que foi 42 é do livro, 44 é da nossa aproximação, nós devemos rejeitar a hipótese nula de que o lote origina-se de B, caso contrário diremos que origina-se de B, né? Ou rejeita se x barra é inferior a 148,42 e não rejeita caso contrário. Então continua sendo proveniente de B. Já para calcular a probabilidade do erro tipo 2, a gente não tem como calcular. Por quê? Porque para calcular o erro tipo 2, a probabilidade do erro tipo 2 é não rejeitar H0, então é x barra ser maior que x barra crítico, dado que H0 é falso, ou seja, que H1 é verdadeiro. Só que H1 sendo verdadeiro, a gente diz que existe uma infinidade de valores possíveis para os parâmetros μ e sigma. Porque μ menor do que 155, existe uma infinidade de valores de μ que podem ser menores do que 155. E o sigma, um desvio padrão qualquer, também existe uma infinidade de valores possíveis para esse desvio padrão, né? Então, esses μ e sigma são necessários para a gente padronizar as variáveis aleatórias, a variável aleatória da média amostral, para calcular a probabilidade, usando a distribuição normal. E aí a gente não consegue calcular a probabilidade do erro tipo 2, então, nessa situação do teste unilateral à esquerda. Tá? E o mesmo aconteceria em um teste bilateral ou unilateral à direita. Então essa é a ilustração. Ó. Em H0 a média é 155, os parafusos vêm de B. E a hipótese alternativa, no caso unilateral, sendo a média ser menor do que 155, tá? E um desvio padrão qualquer, então eu posso ter uma distribuição como essa, onde a média é menor do que 155, mas essa daqui também é uma distribuição onde a média é menor do que 155, e ela poderia ocupar o verdadeiro valor na hipótese alternativa para poder calcular a probabilidade do erro tipo 2. Mas eu poderia ter uma infinidade de outras distribuições normais cuja média é inferior a 155, e aí eu não consigo padronizar. Então, no teste unilateral à esquerda, eu não consigo calcular a probabilidade do erro tipo 2. No máximo, eu fixo a probabilidade do erro tipo 1, por exemplo, em 5%, porque sob H0 eu estou com todos os parâmetros determinados fixos, né, para eu poder calcular as probabilidades do erro tipo 1, né, e, consequentemente, gerar o ponto crítico, a região crítica, ou regra de decisão. E aí o que acontece?
A hipótese nula, a média é 155, a hipótese alternativa, a média é inferior a 155. Consequentemente, a região crítica é a mesma, porque H0 aqui permanece fixo em 155 e desvio 20. O nível de significância fixado em 5% gera uma região crítica de menos infinito a 148,42. Rejeita se a média amostral cai nesse intervalo. Então, a regra de decisão, se a média for inferior a 148, né, então a gente diz que os parafusos não vêm do país B, a resistência média é inferior a 155. Se o real valor é de B, então a gente comete o erro tipo 1 com probabilidade de 5%, o alfa. Se não é de B, então a gente não comete o erro, porque a gente rejeita B em favor de A, né, de qualquer média inferior a 155. Então não vem de B, né, e aqui não especifica que vem de A, vem de qualquer população que tem média inferior a 155. Então não tem erro. Diz que vem inferior quando realmente vem a verdadeira média inferior. Então não tem erro. Por outro lado, não rejeitar, se vem de B, não tem erro. Não rejeitar H0, onde a gente diz que é de B, quando realmente vem de B, não tem erro. Mas se diz que é de B quando é falso, então é erro tipo 2. E o beta não pode ser calculado, porque sendo H0 falso, H1 é verdadeiro, a média existe uma infinidade de valores menores do que 155 e desvio padrão infinidade de valores também. Não consigo padronizar, não consigo calcular a probabilidade de erro tipo 2, que é o beta, então fica a interrogação. Tá? Na prática a gente fica só um dos erros mesmo. Geralmente o erro do tipo 1, o alfa, o nível de significância. Tá? Aqui é só para ilustrar como é a relação entre o erro tipo 1, a probabilidade de erro tipo 1 e a probabilidade de erro tipo 2. Se eu tenho essa área vermelha aqui, é a probabilidade de erro tipo 1, um critério muito próximo de zero, por exemplo. Tá? Quero testar a média é zero, um desvio padrão, uma variância igual a 1. Contra a alternativa da média ser maior do que zero. Tá? Então, se eu coloco um ponto de corte aqui, um x barra crítico aqui, valores maiores do que ele rejeita H0. Com uma grande probabilidade alfa, eu fixo uma grande probabilidade alfa, aí essa área vermelha aqui. E a probabilidade de não rejeitar seria do ponto crítico para a esquerda. Quando ele é falso, né, não rejeitar quando ele é falso, então é dizer que vem dessa outra distribuição daqui à direita. Então a média é não rejeitar do ponto crítico para a esquerda e usa a distribuição do lado direito. E aí a área, a probabilidade do erro tipo 2 é azulzinha assim. Então probabilidade de erro tipo 1 grande, probabilidade do erro tipo 2 pequeno. Em outra situação, a gente pode aumentar o ponto crítico de tal forma que a probabilidade do erro tipo 1, essa área vermelha, seja igual à probabilidade do erro tipo 2, essa área aqui. Então ficou igual às duas probabilidades. E aí eu tenho um ponto crítico, tal forma que as probabilidades dos erros tipo 1 e tipo 2 são iguais. Se eu aumento esse ponto crítico para cá, eu diminuo a probabilidade do erro tipo 1. E aí a probabilidade do erro tipo 2 vai, a probabilidade do erro tipo 2 vai aumentar. Diminui a probabilidade do erro tipo 1, por outro lado, aumenta a probabilidade do erro tipo 2. Então é aquilo que eu falei, eles não são complementares no sentido de que a soma das probabilidades de 1 tá, resulta na igualdade 1, mas na medida que a probabilidade do erro tipo 1 cresce, o do tipo 2 decresce. Ou, à medida que a probabilidade do erro tipo 1 decresce, a probabilidade do erro tipo 2 cresce. Ok? E aí uma visão geral, tá? Erro tipo 2, probabilidade grande, erro tipo 1 grande, erro tipo 2 pequeno, e aqui probabilidade de erro tipo 2 pequeno, probabilidade de erro tipo 1, 2 grande, tipo 1 grande, tipo 2, desculpa, probabilidade de erro tipo 2, tipo 1 pequeno, que é o vermelhinho, e probabilidade de erro tipo 2 grande, que é do azul, ok? Então é isso, pessoal. Aqui temos as referências, Bussab, Lasso e Farber. Tem aqui um site de laboratório de estatística e geoinformação da UFPR, tá? Vocês podem acessar dando um clique aqui, e tem o portal Action, tá? Aqui tem exemplos, no site do LEG da UFPR tem exemplos, né, de como usar o R, calculando passo a passo ou usando funções
do R, funções específicas do R. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, tá? E espero vocês para a próxima etapa dos testes de hipóteses usando para a média quando a variância é conhecida. Ok, um abraço, até a próxima.